Agora, né, o nosso telefone está liberado. Só que mudamos aí o telefone para sua participação hoje, viu? De forma excepcional, a gente vai usar o telefone da TV Candidez. Anote aí, 999326228. 999326228 é o telefone que você pode enviar a sua pergunta agora, né? Porque o quadro Café com Previdência tem essa proposta, trazer sempre uma dica, uma orientação importante para você, mas também dar a oportunidade de responder a sua dúvida. Então anote aí o telefone que você vai enviar a sua pergunta, 999326228. Quem está hoje ao vivo comigo aqui nos estúdios da Minas FM é o André Rodrigues. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia, Ian, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer voltar aqui ao quadro Café com Previdência. E hoje, Flaviano, eu vou trazer um dado aqui um pouco alarmante, que é a questão do pente fino do INSS, que foi implementado no final do ano passado. Agora o governo divulgou os dados. 52% dos benefícios que caíram no pente fino, que são benefícios por incapacidade do trabalho, foram cortados, ou seja, mais da metade. A gente fica um pouco triste que a gente lê a notícia e o governo divulga que foi economizado tantos bilhões com esses cortes. Então o governo enxerga a Previdência apenas como números, quando na verdade a gente está tratando aí de vidas de pessoas que necessitam dessa renda para sobrevivência. Lógico que realmente tem casos que a pessoa recuperou a capacidade de trabalho e por isso não passou na perícia. Mas a maioria, eu falo aqui sem sombra de dúvidas, é injusto. É um corte na perícia aí que a pessoa continua sem capacidade de trabalho. É interessante falar também, essa questão do pente fino, ela está permitida na legislação. O INSS pode convocar quem recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para ver se aquela pessoa continua necessitando do benefício. Contudo, a gente tem duas exceções, que é importante a gente falar para a população. Quem tem mais de 60 anos, a lei isenta desse comparecimento. Então, se for convocado para o pente fino, receber aposentadoria por invalidez, tiver mais de 60 anos, é ilegal. E a outra exceção é quem tem mais de 55 e recebe o benefício há mais de 15 anos. Então, uma exceção exige só a idade acima de 60, a outra exige a idade de 55 e que receba o benefício por mais de 15 anos. Se enquadrar nessas duas hipóteses, não pode ser convocado para o pente fino. Agora, aquelas pessoas que tiveram benefício cortado, o que a gente fala é o seguinte: procurar um advogado especialista, reunir documentação médica de preferência atualizada de médicos especialistas para que possa correr atrás do benefício novamente, seja solicitando no próprio INSS, na via administrativa, ou mesmo ingressando com a ação judicial. Aí o André trazendo essa orientação importante, né? Quem está nessa situação deve ficar atento, né? Por isso que o quadro com Café com Previdência toda semana está aqui com essa proposta de trazer aí uma dica, uma orientação importante para você. E a partir de agora, né? A gente abre também a oportunidade para sua participação. Hoje as perguntas precisam ser enviadas pelo telefone 999326228. Tem alguma dúvida? Pode utilizar este telefone para participar. 999326228. Inclusive eu já tenho aqui algumas perguntas, né? O André vai responder todo mundo ao vivo aqui no programa. Quero conversar com a pergunta da Marta, né? Ela quer saber o seguinte, André: é possível receber aposentadoria e pensão por morte ao mesmo tempo? Interessante a pergunta da Marta, que é uma dúvida de muitas pessoas. Pode sim. A diferença que a gente tem é que antes de 2019, que foi a reforma da Previdência, no mês de novembro, independentemente do valor, você poderia acumular os dois benefícios. Pós-reforma, pode acumular. Só que se os dois benefícios forem acima do mínimo, você vai ficar com um em 100% e o outro vai ter uma redução, não vai ser 100%. Se os dois forem salário mínimo, ok, porque não pode ser menor do que o mínimo. Então tem essa restrição quanto aos valores, mas pode receber os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum. Eu tenho aqui outra pergunta, é a pergunta do Marcos, né? Ele disse o seguinte: período trabalhado sem registro em carteira pode contar para aposentadoria? Pelo que eu entendi aqui, André, esse período é o período que ele trabalhou na zona rural.
Se for um período na zona rural, pode contar desde que ele tenha prova desse trabalho, né? Documentos que comprovem esse trabalho e junto com os documentos ele pode usar de prova testemunhal também. Agora, se não for rural, se for um vínculo urbano e não tiver registro, aí a única forma que tem de computar é ele usar de uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, reconhecer esse vínculo na Justiça do Trabalho para depois ele usufruir dele no INSS. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante, André. A pessoa recebe pensão por morte. Aí ela quer saber o seguinte: ela perde esse benefício, né, após um novo casamento? Não, se for perante o INSS, Flaviano, não perde. Isso aí é um mito que a gente tem no direito previdenciário, que quem é pensionista, se casar novamente, perde o benefício. Perante o INSS isso não existe. Não existe lei no INSS que prevê isso. Talvez as pessoas fazem essa confusão porque em alguns regimes de previdência, por exemplo, a previdência dos Correios, a previdência militar tem essa previsão. Aí as pessoas se casarem realmente perdem, mas quem recebe pensão perante o INSS pode casar quantas vezes quiser que não vai perder. Eu tenho aí mais uma dúvida, né, Leandro? Vamos trazer a pergunta. Bom dia, doutor. Bom dia, Flaviano. Tudo bem, né? Gostaria de saber de você, doutor, se você tem alguma informação, alguma notícia sobre o andamento do mutirão que eles programou, né, no INSS a partir do 1º de março, que eles até anunciou, né, que ia colocar 500 servidores para poder estar agilizando a fila de espera, questão de andamento de processo, alguma coisa desse tipo. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma informação sobre isso, porque eu sou um que estou aguardando meu processo, só está esperando a finalizar mesmo, e está desde 2021. Um bom dia, abraço para vocês. Bom dia, esse é um tema que acho que até o Farlandes na última participação dele aqui abordou. A fila do INSS cada vez crescendo mais, né? Superou mais de 2 milhões de pedidos na fila e o governo realmente anunciou esse mutirão aí, mas até o momento, hoje é dia 11 de março, eu ainda não vi uma efetividade assim nos processos que estão em análise. A saída que tem, se quiser não depender diretamente do INSS, é estar entrando com mandato de segurança para obrigar o INSS que ele faça a análise, principalmente no seu caso aí, que já há 4 anos, né? Desde 2021. Esse mutirão, ele costuma ser bom, por um lado, que dá andamento nos pedidos, mas é ruim por outro, porque os servidores acabam que, para cumprir a meta, acabam que não analisam os benefícios da forma correta. Então a gente tem muitos indeferimentos indevidos. Naquela pressa ali de analisar, não analisa todos os documentos, todas as questões e indefere o benefício de forma injusta. Mas até o momento eu ainda não vi assim esse mutirão dar uma efetividade aí para dar resposta para os trabalhadores. Uma medida ainda sem resultado prático, né, André? Infelizmente, sim. Só reforçando aqui que a participação hoje é pelo telefone 999-326228. Quem quiser enviar uma pergunta é através deste telefone, o 999-326228. A gente tem mais uma dúvida, vamos lá, Ian. Bom dia, pessoal da rádio aí, o André. Eu queria te perguntar, o pessoal aí, o André, você pode me explicar? Porque foi concedido meu auxílio doença agora em fevereiro. Aí falou que ia ser pago dia 12. Eu entrei dia 6 de fevereiro e eles falou que ia ser pago agora dia 12. Parece que eu olhei, eles me transferiu de banco também, era num banco, passou para outro. E eu olhei no valor lá, abaixou menos de um salário mínimo, que estava dando lá a conta. Eu não sei se foi por causa do mês de fevereiro, que é menos dia, ou se tem alguma coisa a ver, se pode abaixar o preço. E outra coisa também, se eu podia transferir para outro banco, para me receber em outro banco, entendeu? Porque eu não sei como que faz, ou se tem que olhar se alguém fez algum empréstimo na minha conta, sei lá, como que eu faço. Obrigado.
Bom dia. Quanto ao valor, o valor não pode ser menor que o salário mínimo, ainda que o mês de fevereiro seja menos dias, mas conta o mês completo. O que pode ter acontecido é o benefício ter sido concedido proporcional, ter sido concedido por 20 dias, 25 dias, aí o INSS vai pagar proporcional ao período. Aí tem que entrar no aplicativo Meu INSS e baixar o extrato de pagamento, que lá vai ter o período discriminado que se refere àquele valor. Quanto ao banco, pode sim, você pode pedir a portabilidade e levar para o banco que você quiser. O primeiro pagamento é o INSS, é o governo que escolhe, então eles realmente alteram o banco cada vez que é concedido um novo benefício, mas o segurado pode transferir e pedir a portabilidade a qualquer momento. Eu tenho outra dúvida que é até interessante também, André. Tem ligação aí com a questão do banco, né? Ele quer saber o seguinte: o que a Previdência pode descontar do meu pagamento? Bom, o que pode descontar, nada assim, o imposto de renda, né? É. Desde que supere o limite mensal, que é 2.000 e alguma coisa, não me recordo o valor exato. Esse aí já tem que ser, se superar o limite, vem retido na fonte. Agora, o restante não pode descontar nada sem autorização da pessoa. Então, o empréstimo, se a pessoa fez, logicamente vai ser consignado. Associação a sindicatos, associações de aposentados, desde que a pessoa tenha concordância. Se não tiver a concordância, é irregular esse desconto. Inclusive, o André já falou isso muitas vezes, o Farlandes também. Sempre bom ficar atento ao extrato, né, André? Acompanhar ali passo a passo, né, o pagamento da Previdência. Exato, e uma dica que eu dou, se a pessoa não tem intenção de fazer empréstimo no momento, dentro do Meu INSS tem um serviço que chama bloqueio para empréstimo. Então é interessante que a pessoa faça esse bloqueio, porque isso dificulta as fraudes, dificulta que seja feito um empréstimo fraudulento. Eu tenho outra pergunta, vamos lá, Ian. Bom dia, Flaviano Cunha, bom dia, Ian, bom dia, André. Aqui é o Bill. Ô André, a empresa tem a obrigação de fornecer o APP para aposentar? A empresa é obrigada a nos fornecer quando a gente solicitar o APP? Bom, na verdade é o PPP, né? Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que descreve as atividades do trabalhador, principalmente as atividades que prejudicam a saúde. Então é sim, a empresa é obrigada a fornecer, desde que o trabalhador realmente trabalhe no serviço insalubre. Está na lei, se a empresa não fornecer, ela pode sofrer sanção trabalhista, inclusive da Receita Federal. Então o trabalhador deve solicitar. Tem pessoa que pensa que é só quando termina o contrato de trabalho, quando você deixa de trabalhar na empresa. Não, a qualquer momento você pode solicitar e a empresa é sim obrigada a fornecer. Vamos lá, Ian, temos mais perguntas. Doutor André, bom dia, Flaviano Cunha. Aqui tem uma parente minha, ela mora aqui em Divinópolis com a sobrinha dela, tem 90 anos, e foi passar um período em Belo Horizonte com a outra sobrinha, para poder ajudar a descansar mesmo, porque a sobrinha já cuida do pai, que tem 80, e estava cuidando também da irmã dele, que tem 90, né? Então, ela foi para Belo Horizonte passar um período lá para descansar, a outra aqui. E eu fiquei sabendo que o pagamento dela foi cortado. Ela está sem receber o pagamento dela, é BPC. Tem alguma coisa a ver mudança de endereço? Tem alguma coisa que justifica isso? Poderia me dar essa explicação? Muito obrigada, bom dia. Não, a mudança de endereço em si, porque o BPC você tem um cadastro no CAD único, né? Que lá você descreve com quem você mora e onde você reside. A não ser que ela alterou esse endereço no CAD único. Mas teria que ver junto ao INSS, porque um benefício ele não pode ser suspenso assim, dessa forma, sem a pessoa ser notificada. O correto é que o INSS entre em contato, mande correspondência avisando, dê um prazo de defesa. Então, orientaria que ela ou entrasse no aplicativo, ver se tem alguma notificação, ou mesmo ligar na central 135 e perguntar qual o motivo dessa suspensão ou desse cancelamento do benefício. Sempre tem uma justificativa, né, André? Tem que entender qual é a justificativa, né? Exato, e a gente tem o devido processo legal, direito de defesa, né? Então o INSS ele não pode suspender o benefício de uma forma assim, de uma vez, sem notificar a pessoa e dar a ela a oportunidade de se defender. Vamos lá, Ian, mais perguntas. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. A minha tia tem 88 anos,
quebrou os 2 fêmurs, mora com a minha tia, a irmã dela, e foi cortado o benefício da FBC. Isso é possível? É possível o que a gente falou aqui no início do pente fino, né? Muitas vezes não é justo, que eu acredito que é o caso aí, mas possível é porque fica a critério do médico perito. Se ele entender que é caso de não continuar o benefício, ele corta. Aí a saída que tem é igual eu disse, procurar um profissional para estar olhando qual é o melhor caminho, de repente até no caso seja entrar com ação judicial. Sempre há uma possibilidade, né, Ian? Né, André? Exato. Vamos lá, Ian. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Quando a pessoa recebe aposentadoria, né, do INSS, tem 10 anos para fazer aquela revisão, se a pessoa quiser. Eu queria saber se pode acontecer de diminuir o pagamento que a pessoa já recebe. Olha, o prazo realmente é de 10 anos a contar do primeiro pagamento que a pessoa recebeu. E pode acontecer sim, porque se você pede uma revisão, o INSS ele vai analisar todo o processo de concessão do benefício. Então, em alguns casos, se ele constatar que o INSS errou a favor do segurado, ou seja, que se ele conceder um benefício maior do que o que era correto, ele vai regredir o benefício. É raro acontecer, mas eu já vi e pode acontecer sim. Por isso que quando se pedir uma revisão, tem que estar acompanhado de um profissional, tem que fazer a análise prévia para não entrar no escuro, vamos dizer assim. Tem que entrar com a certeza de que aquela revisão vai ser favorável. Esse é o grande fator, né, André? Tem que ter certeza que você vai ter um benefício maior. Caso contrário, é perda de tempo. Exatamente, fazer o cálculo, analisar toda a documentação para ter essa certeza. Eu tenho aqui outra dúvida. Ela quer saber o seguinte: a esposa se ausentou do trabalho com problemas de saúde. Ela consegue se aposentar? Ela está com 51 anos. Hein? A princípio, não disse se ela está afastada aí por incapacidade temporária, né? Mas tem que saber que problema de saúde é esse, né, André? Exato, pode conseguir sim, mas aí tem que ver a documentação médica que ela tem, se ela tem atestados falando dessa incapacidade, se é uma incapacidade temporária ou se é permanente. Nos 2 casos, ela vai ter que passar pela perícia do INSS. Nenhum benefício é concedido sem a realização da perícia. Essa é a participação do André. Esse é o quadro Café com Previdência, né? Que traz sempre essa dica, orientação importante para você, ouvinte e também telespectador aqui do programa. Muito obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço, Flaviano e Ian, a todos os ouvintes, e até na próxima terça o Farlandes vai estar aqui no quadro com vocês.